Senhor presidente, na pessoa do digníssimo prefeito Luciano Orsi, saúdo todas as autoridades. Na pessoa do patrão Miguel, saúdo todos os patrões. E na pessoa da minha prenda Gisele, saúdo todas as prendas e peões aqui que nos prestigiam na noite de hoje. Cada vez que a sessão se transfere para o dia de hoje, na semana de Farroupilha, para um CTG, eu volto ao meu passado. Eu volto a alguém que evoluiu 22 regiões. Eu sou filho da 8ª região tradicionalista. Sou filho de um CTG chamado Pioneiros do Laço, que tem esse nome porque surgiu na terra do tiro de laço. Por sinal, esse CTG se situa na rua 20 de setembro. Lá no 5º distrito de Vacaria, na cidade de Esmeralda, no dia 4 de fevereiro de 1952, tudo aquilo que o gaúcho cultua, o cavalo, o tiro de laço, o rodeio, surgiu. Nas terras de um homem chamado Jorge Tigre, meu avô. Talvez a pessoa mais importante da minha vida. Mas também de algumas pessoas que eu conheci naquela época. Seu Alfredo José dos Santos, seu Irineu Nery da Luz, primo da minha avó, que eu conheci ainda em vida, seu Hugo Lemos, que era vizinho, e todos eles, lá no dia 15/10, antes da emancipação de Esmeralda, por sinal, realizaram o primeiro treino de gaúchos apaixonados. E de lá surgiu o que hoje estamos aqui representando. Homens de lenço, bombacha e botas cultuando o tradicionalismo. No início da sessão de hoje, nós votamos favorável a uma ata realizada na sessão passada. E eu trouxe aqui, imaginando uma ata semelhante. Essa obra não é minha. Essa obra é de um autor, mas como não cita na internet, eu vou ler para os senhores. Uma fictícia ata que começava assim. E lembre-se que naquela época não se contavam os dias no Rio Grande do Sul a partir da data do nascimento de Jesus Cristo, mas sim do calendário judaico. Aos 18 dias do mês de setembro de 1835, da era vulgar e do ano de 5.835, reunidos na Rua da Igreja, número 67, no Vale de Porto Alegre, província de São Pedro do Rio Grande do Sul, nas dependências do gabinete de leitura onde funcionava o escritório, a fim de especificamente tratarem as metas finais para o início do movimento revolucionário com que seus integrantes pretendem resgatar os brios, os direitos e dignidade do povo rio-grandense, foi aberta esta sessão pelo digníssimo Bento Gonçalves da Silva. Registre-se, a bem da verdade, ainda a presença das seguintes autoridades: José Mariano de Matos, José Gomes de Vasconcelos Jardim, Pedro Boticário, Vicente da Fontoura, Paulino da Fontoura, Antônio de Souza Neto e Domingos José de Almeida, o qual serviu como secretário e lavrou a presente ata. Logo de início, Bento Gonçalves, depois de tecer breves considerações sobre os motivos da presente reunião e de caráter sigiloso a seus pares, informou que o movimento estava prestes a ser desencadeado. A data escolhida é o dia 20 de setembro do corrente, isto é, depois de amanhã. Nesta data, todos nós, em nome do Rio Grande do Sul, nos levantaremos em luta contra o imperialismo que reina no país. Na ocasião, ficou acertada a tomada da capital da província pelas tropas de Vasconcelos Jardim e Onofre Pires, que deverão se deslocar desde a localidade de Pedras Brancas, quando avisados. Tanto Vasconcelos Jardim quanto Onofre Pires, ao serem informados, responderam que estariam a postos e aguardando o momento de agirem. Também se fez ouvir o nobre cidadão Vicente da Fontoura, que sugeriu o máximo cuidado, pois certamente o presidente Braga seria avisado do movimento. Recolheu-se na época a quantia de 421 conto de réis, que serviram para a aquisição da carta de alforria de um escravo. Proposta aceita por unanimidade.
foi realizada uma última oração pela justiça e pela grandeza da causa, pois em nome do povo rio-grandense lutariam pela liberdade, igualdade e humanidade, expressa na bandeira de todos os gaúchos. E com as bênçãos de Deus, para que todos esses senhores e seus companheiros que iriam participar das contendas fossem protegidos. Sem que ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, eu, Domingos José de Almeida, secretário, tracei a presente ata, a fim de que possa registrar que um grupo de homens livres e de bons costumes empenhou-se com o risco da própria vida para restabelecer o reconhecimento dos direitos desta abençoada terra, berço de grandes homens, localizada no extremo sul de nossa querida pátria. E assim o fez para que nós nos tornássemos gaúchos por opção e não por obrigação. Por isso existe esta data. Por isso hoje festejamos e continuamos livres e, quiçá, de bons costumes. Antes de mais nada, eu só queria pedir desculpas porque no meu discurso anterior eu esqueci uma fala muito importante. O projeto de lei 271/2013, que nunca deve ser esquecido, que é do então deputado estadual Giovanni Batista Feltz, que declara o tiro de laço como esporte símbolo do Rio Grande do Sul, e que permite que este tenha, que angarie recursos estaduais, municipais e federais. E isenções. Muito obrigado, uma boa noite a todos e uma ótima semana de comemoração.